Cláudio. O companheiro José Ferreira, não sei se ele está na sala ainda, porque ele estava na reunião da executiva do sindicato, né? Eu também precisei sair. E o companheiro, está faltando um, gente, Rafanelli de Campos. Acho que eu falei todos, eu sempre esqueço. Em nome dos presidentes aí, quero saudar todas e todos. Agradecer muito, né, o Tarcísio por estar aqui com a gente, né? Foi chamado de última hora, em função do problema de saúde lá do companheiro Paulo Salvador. Que ele se recupere bem logo, né? Faz falta para a gente. E hoje, dando continuidade aos ciclos de debate que a gente se propôs a fazer antes da nossa conferência estadual, esse é mais um debate, né? E aí a gente vai finalizar esse ciclo de debate com o próximo, com um debate sobre emprego e remuneração, apresentação do DIEESE. Nossa conferência será dia 21, 20 e 21, né? Já está perto. E esse debate da comunicação eu diria, todos são muito importantes, mas esse é fundamental, né? É através da comunicação que a gente conquista ou não as pessoas, eu costumo dizer, né? Então, assim, e a gente tem, efetivamente, tido dificuldades, né? Na comunicação. De comunicação não é a crítica que é quem nos assessora, não, tá, gente? É a gente mesmo, né? Acho que a gente não está fazendo o dever de casa. Somos tantos dirigentes e às vezes a gente posta alguma coisa no Twitter, eu posto alguma coisa no Facebook, eu posto alguma coisa no Instagram, ou seja, em qualquer rede social, e a gente tem uma dificuldade enorme no retorno disso, né? Das pessoas compartilharem, mas não é só compartilhar, curtir, precisa comentar para ter engajamento. E a gente está num momento muito desafiador, a gente está olhando as pesquisas com muita preocupação, né? O Bolsonaro efetivamente é um adversário muito perigoso para nós. Quero usar essa palavra porque para mim é perigoso mesmo, né? E tem um objetivo concreto, né? Que é acabar com o movimento sindical, acabar com a resistência que existe. E nós somos a resistência, cada um de nós. Então, acabar com os sindicatos, esse é o projeto, né? O projeto desse mundo aí, desse mundo neoliberal, onde os trabalhadores não deixam de ser trabalhadores, passam a ser empreendedores, passam a ser agentes autônomos de investimento, passam a ser pessoa jurídica, enfim, nesse mundo em que a tecnologia, ao invés de reduzir o trabalho, tem potencializado ele e escravizado, eu diria, né? Porque todos esses trabalhadores que estão em aplicativos são efetivamente trabalhadores que estão sendo escravizados. Né? E é isso, então é um debate de sociedade, né? Que país é esse que a gente quer, que mundo é esse que a gente quer, e para isso a gente precisa se comunicar bem. Então, eu quero agradecer aqui a organização, né, do evento, aqui, os companheiros da Criar Brasil, e o companheiro Luiz Otávio, que é o nosso secretário de formação, e o companheiro Paulo de Tarso, que eu não sei se está na sala, como secretário de comunicação. Mas sem mais delongas, né? Porque o tempo corre e eu sei que estamos todos cansados, né? 19 horas a gente já está bem cansado. Eu quero passar de imediato a palavra para o Tarcísio. Eu não sei como é que vocês combinaram, Marina. Estipulou tempo e tal? Isso, o Tarcísio vai falar, ele tem de 20 a 30 minutos para fazer a fala dele, ele disse que talvez gaste menos que 30, ele vai se apresentar, vai falar, depois vai passar para a gente. Aí vai passar para a Rô, depois passa para mim, a gente vai meio que trocar uma bolinha, tá? Adriana, eu só queria esclarecer que o Paulo de Tarso está adoentado e foi fazer um tratamento agora, nesse horário, talvez chegue no meio da reunião. Tá bem, ok. Vamos lá, então. Ok, posso ir falando? Pode. Claro. Então, boa noite a todos que não cumprimentei ainda. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, principalmente porque nós estamos falando de um tema extremamente importante para a classe trabalhadora, né? Quando a gente vê o que está acontecendo hoje
Pega, por exemplo, a guerra entre Ucrânia e Rússia, e todo o mundo ocidental trazendo uma única verdade, né, um único lado da história, a forma como os americanos gostariam que todo mundo entendesse, ou a OTAN. Então, você vai vendo que a comunicação ela tem várias facetas e nós precisamos sempre entender qual é a nossa faceta nesse jogo, né? Porque muitas vezes a gente também reproduz a comunicação do mainstream, né? da ordem dominante, e não conseguimos fazer a comunicação que interessa para o conjunto dos trabalhadores. Por outro lado, às vezes a gente acha que está falando com os trabalhadores, está passando direitinho, mas eles não estão entendendo. Então, eu entendo muito essa fala da Adriana, quando a gente faz lá um post, faz alguma coisa, não tem interação, não tem comentário, não avança, não anda. Então, a gente tenta fazer e tem dificuldades. Mas aqui nós temos que batalhar a comunicação em de várias formas, em várias ferramentas. Aqui na região, né, eu sou ex-dirigente dos sindicatos metalúrgicos aqui de São Bernardo do Campo e Diadema, depois virou sindicato metalúrgico do ABC. Eu fui coordenador da comissão de fábrica da Mercedes-Benz por alguns mandatos. No sindicato eu fui da área de formação, eu fui secretário-geral por 2 períodos e fui secretário administrativo e financeiro por 2 mandatos, no mandato em que o Luiz Marinho, que foi ministro depois, era o presidente do sindicato. E depois eu saí com ele do sindicato, ele foi ser prefeito da cidade aqui de São Bernardo do Campo, e eu fui ser secretário dele por 8 anos, e disputei, né, a prefeitura de São Bernardo do Campo pelo PT em 2016. Faltou muito voto para ganhar, teve uma crise danada em 2016, foi um ano difícil para todos nós, PT inclusive, né, logo na sequência do golpe dado para a presidenta Dilma. Aí eu, claro, não consegui me eleger e estou desde o final de 2017 nesse trabalho aqui com a Fundação Sociedade, Cultura e Trabalho, que é uma fundação que eu ajudei a criar em 1992, quando eu estava no Sindicato Metalúrgico do ABC ainda. É uma fundação que tinha por origem e vontade criar um canal de televisão e um canal de rádio para que a gente pudesse disputar a comunicação nos mesmos níveis que os outros estão disputando. Então, nós criamos a fundação em 1992, ela continha muita gente que vocês conhecem, muita gente. A Luísa Erundina estava dentro da fundação, o presidente Lula estava dentro da fundação, a Luísa Mercadan estava dentro da fundação, Celso Daniel era membro da fundação. Então, nós tínhamos muita gente daquele período que compôs a fundação. Só que nós tentamos vários motivos, várias formas, e a coisa não andou, desandou, na verdade. E ficou hibernando um período. Quando o presidente Lula ganha as eleições no final de 2002, a gente renova toda a direção, tira todo o pessoal que estava no PT, que eram prefeitos, deputados, senadores, né, e o próprio presidente da República, né, o Lula estava lá. A gente troca o nome de todo mundo, botamos o nome do nosso pessoal aqui dos sindicatos, e fomos voltar à carga para ver se a gente conseguia uma concessão, porque o ideal nosso era ter uma TV e uma rádio abertas com concessão para poder disputar em pé de igualdade o que as outras grandes empresas estavam fazendo. E ficamos pressionando o presidente Lula, com grandes problemas no Ministério das Comunicações, grandes problemas na Anatel. Todos os estudos que a gente fazia, eles diziam que não existia dial, que não existia espaço, que não existia condições de ceder um canal. E aí, no final do segundo mandato do presidente Lula, em 2009, ele conseguiu, ele cassou uma concessão que tinha aqui no ABC, de uma TV educativa que comercializava produtos, então ela perdeu a finalidade aqui. Então, com esse argumento, ele tirou a concessão que estava dada para um grupo daqui da região e passou essa concessão para a nossa fundação. Então, em 2010, nós conseguimos colocar a TV no ar, né, com ele ainda presidente, ele esteve aqui na inauguração da nossa TV, e também tivemos a concessão de uma rádio, né, uma rádio que era uma promessa dele para devolver a Rádio de Julho para a Igreja Católica, que é uma rádio de 9 de julho, é uma rádio, para mim e para o Joel aqui, que estavam falando do passado, é uma rádio muito importante, porque era a rádio da Igreja Católica que foi caçada pelos militares, e o Lula tinha um compromisso de devolver a eles. Então, nós fizemos o processo em conjunto, depois a Igreja Católica desistiu da rádio, não quis tocar o processo para frente, porque tinha muitos custos, tinha muito estudo para fazer,
e nós fizemos, então, nossa rádio tem a concessão a partir de Mogi das Cruzes, né, uma cidade aqui do Grande São Paulo, mas ela pega aqui no ABC, pega na capital muito bem. A nossa torre hoje está na Paulista, né? Tanto da rádio quanto da TV. A TV tem a concessão por São Caetano e a rádio por Mogi das Cruzes. E os dois trabalham com um canal aberto, né? Então, qualquer um que ligar a televisão vai poder assistir em qualquer momento, e na rádio também. E esse processo foi um processo muito dolorido, né? Muito custoso, porque o presidente tentando fazer a concessão e a Anatel e o Ministério das Comunicações sempre boicotando. E logo que ele fez a concessão, o Ministério Público questionou a concessão, e só há uns 3 meses atrás nós conseguimos, depois de 11 anos de disputa judicial, encerrar o processo, transitado e julgado no STF. A concessão foi perfeita, então não tem nenhum problema, a rádio e a TV estão, de fato, liberados para nós. Até esse período aí, 2010, 11, 12, 14 até, era bancada exclusivamente pelos sindicatos metalúrgicos, que comprou os equipamentos, botou a TV no ar, a rádio também. E aí, em 2014, o Sérgio Nobre, presidente do nosso sindicato, e o Wagner Freitas, presidente dos sindicatos bancários, eles conseguiram ali fazer um bom entendimento e nós viramos sócios, né? Então, os bancários de São Paulo entraram também ajudando a fazer o financiamento da estrutura, que era bancada exclusivamente pelos metalúrgicos naquela época. E dali para cá, né, de 2010 em frente, né, até antes de estar com os bancários, a gente foi testando várias linguagens, vários produtos, vários programas, várias formas de comunicação, mas eram muito incipientes, a TV era desconhecida e nós tínhamos muita dificuldade, custo alto e pouco resultado prático. De 2016, 2017, com o golpe em especial e com a prisão do Lula em especial, com essas duas coisas, nós acabamos explodindo aqui na região, porque na prisão do presidente Lula, por exemplo, o sindicato fez assim, fechou o sindicato, lá dentro só a TVT que estava transmitindo ao vivo lá de dentro, nenhuma outra TV ou rádio poderia fazer a transmissão de lá. Então, com isso, a gente ganhou um espaço enorme, né, de visibilidade. Teve no sábado, quando a gente fez o presidente Lula se entregou, vamos dizer assim, né, indo para Curitiba, ali ele fez uma atividade de manhã, que era um ato ecumênico, ali nós tivemos uma audiência maior do que a Globo aqui em São Paulo, por exemplo. Todo mundo queria saber o que ia rolar, o que ia acontecer, e a única sinal aberto que existia, transmitindo, éramos nós. E aí, todas as outras coisas, a partir daí, então, nós crescemos muito. Nosso YouTube também, que era recém-criado, hoje tem mais de 800 mil inscritos, né? Está aí, é um dos maiores portais aí do pessoal de esquerda. E nós sempre tivemos aqui como carro-chefe um jornal, que está passando agora, inclusive, né, das 7 às 7h45. Jornal que bota as notícias que a Criar Brasil é nosso aliado preferencial aí no Rio de Janeiro, né? A entidade aí, a ONG, a ONG, é a empresa, né, vamos dizer, que faz toda a nossa programação de todos os atos aí do Rio. Então, a Criar Brasil entra todos os dias no nosso jornal com matéria de 3 a 4 minutos, né, editada, pronta, feita aí pelas meninas, e chega para nós aqui redondinha para colocar no ar. Há 3 anos atrás, depois dos golpes que foram dados aos trabalhadores e seus sindicatos pelo governo, primeiro Temer e depois Bolsonaro, nós íamos ter que, vamos dizer assim, cortar muita coisa, porque os sindicatos não conseguiam mais bancar essa estrutura toda, né? Tanto metalúrgico quanto bancário. Aqui, fechando empresa, a Ford foi embora, autopeças fechando, então as receitas caíram muito. E os sindicatos também, né, bancários, né? Porque fechamento de agência, que vocês também têm esse problema aí no Rio, e várias outras coisas aqui, repasse de acordos coletivos, não podendo fazer grandes descontos em folhas de pagamento, como taxas negociais e coisas do tipo, que era uma grande dificuldade, que ajudava muito a manter as nossas estruturas. Nós tivemos que fazer uma grande redução aqui, uma grande mudança, e nós conseguimos também trazer para dentro o MST. Então, o MST de hoje é nosso parceiro. Ele não está dentro da fundação que administra. Quem administra hoje aqui é uma fundação em que metade dos membros são metalúrgicos, metade dos membros são bancários, aqui de São Paulo, né? Metade são metalúrgicos do ABC,
Então, mas o MST topou vir para dentro, ajudar, participa da coordenação, participa da linha política, em algum momento ajuda com algum financiamento, porém, eles não quiseram estar formalmente na direção da nossa fundação. Então, vocês têm aí a referência de vocês ao Paulo Salvador, é o nosso vice-presidente, e o Paulo Vanucci, que foi ministro de Direitos Humanos do governo Lula por 5 anos. Paulo Vanucci é o nosso presidente hoje, por indicação dos sindicatos bancários. A cada mandato de 3 anos, um sindicato faz a indicação do nosso presidente. Então, e o Vanucci é um caso estranho, curioso, porque ele foi indicado inicialmente pelos metalúrgicos em 2015 a 18, 16 a 19, na verdade, e depois os bancários resolveram indicá-lo para continuar mais 3 anos. Então, ele tem a indicação, foi feita a indicação pelos bancários e depois pelos metalúrgicos. Agora, em setembro, a gente deve fazer a mudança. Tarcísio, por favor. Arlesin Tadeu, fecha o áudio, que o seu áudio está aberto, por favor. E a Guaraci também. Não atrapalha aqui. Pronto, acho que fechado. Guaraci não fechou ainda, mas daqui a pouco ela fecha. Não sei de onde está vindo o barulho agora. Então, assim, o Vanucci é o nosso presidente, o Paulo Salvador é o nosso vice-presidente, a Rita... Oi? Qual que é o sobrenome da Rita, gente? Perdi aqui. Rita Berlofa. Berlofa, meu Deus do céu, A Rita Berlofa é a nossa tesoureira aqui, ela que é responsável aqui pelas nossas finanças, e eu aqui exerço o papel de procurador, né, do nosso presidente e faço a gestão, vamos dizer, das pessoas e também, junto com o Paulo, dos 2 Paulos, né, o Salvador e o Paulo Vanucci, a gente discute o conteúdo dos nossos programas, né, e acertamos a linha estratégica de comunicação. Então, hoje nós temos aqui, em alguns momentos aqui na Grande São Paulo, onde nossa TV é aberta, né, o sinal é aberto, nós aqui perdemos para a Globo, para a Bandeirante, para a SBT e para a Record. Em vários momentos aqui a gente disputa com a TV Cultura e passamos a audiência faz tempo da Rede TV aqui em São Paulo. Então, a gente tem vários produtos nossos, vários programas nossos, que bate 1,5 milhão, 1,2 milhão, 1,4 milhão pessoas assistindo na hora que ele está sendo transmitido. Então, é uma experiência do movimento sindical muito rica, porque a gente também está falando com um monte de gente que muitas vezes não conhece sindicato, né? É próxima da gente, mas não tem a vivência dos sindicatos. Então, às vezes são autônomos, às vezes são trabalhadores de várias categorias que nunca teve uma participação efetiva do movimento sindical, porque nunca foram militantes nos seus sindicatos também, e que vão pegando e vão acompanhando, né, todo o trabalho que a gente tem feito e toda a programação que a gente faz, que é justamente tentar trazer a notícia, em alguns momentos buscar pela cultura, em outros momentos buscar pelo lazer, mas fundamentalmente buscar pela política. Então, nós fazemos uma TV altamente politizada, nós temos um programa muito importante, que é o do Juca Kfouri, que tem entrevista semanal, com personalidade, já está há 4 anos nisso. O Zé Trajano tem um programa aqui também, todo dia, é diário, das 6h30 às 7h. O Trajano vocês conhecem, porque ele fala de política, fala de futebol, fala de música, fala de quem morreu, de quem nasceu naqueles dias, e ele consegue fazer uma lambança legal, porque ele entra com a política e ninguém percebe que está discutindo política, né? Isso que é o melhor dos caminhos, né? O cara acha que está discutindo futebol, cultura, e, de repente, está lá discutindo também as questões políticas juntos. Então, isso é muito bacana. Temos um Jornal da Manhã, das 7 às 9. O Jornal da Manhã ele entra na rádio e na TV simultaneamente. Então, a gente põe nos 2 mecanismos, 2 instrumentos nossos. Tem um programa à tarde que é hard, né? Porque é a conjuntura do dia, que se debate, que se discute, é 1 hora de programa diário, chama Bom para Todos. Tem esse jornal que a Adriana entrou várias e várias vezes. Cansei de ver a Adriana aqui, já não aguentava mais ver a Adriana dando informações aqui do Rio, mas muito legal. E essa semana agora, e segunda-feira, a gente viu a Rosângela falando do 1º de maio, muito legal também. Então, assim, é um jornal, né? Ontem nós vimos a Rosângela falando aí do Criar Brasil sobre a atividade do 1º de maio, pegando informações e fala de muita gente. Esses nossos programas eles têm retransmissão em várias outras entidades e emissoras. Aí no Rio de Janeiro, com o pessoal da TV Rio, né? TV Comunitária Rio,
Eles escolhem, né? Nós nunca conseguimos induzir a nada, né? Cada um escolhe o programa que quer. Então, eles passam muito o programa do Trajano, né? Que é uma coisa que eles gostam, e também o nosso jornal, também eles passam por aí. Em Salvador, na Grande Salvador, tem um canal aberto chamado TV Quirimurê. Não sei se vocês sabem, mas as TVs digitais, como é a nossa, ela tem a possibilidade de colocar 4 sinais no ar, não um só, né? Põe 4 sinais no ar. E a TV Quirimurê é o segundo sinal da TV Educativa da Bahia. A TV Bahia tem um sinal que vai para o estado inteiro, via satélite, e tem um sinal que chama TV Quirimurê, que é só na Grande Salvador, que vai por torre. Então, eles passam praticamente 90% da nossa programação, né, dos programas que nós fazemos aqui, eles retransmitem lá, né? E a TV Floripa também é uma TV comunitária, que também faz lá uma transmissão de alguns programas nossos, como o Jornal e o Trajano em especial. Acabamos de fechar essa semana com a TV Universitária do Maranhão, para eles passarem 2 programas que é feito pelo Brasil de Fato, né, o BDF, um programa que eles fazem que chama BDF Entrevista, né, feito com o pessoal aqui de São Paulo, fazem entrevista com as pessoas e tal, e tem um outro programa deles, que é o Central do Brasil, que é diário, né, de 15 minutos, que é um programa de notícias também, que tem lá os movimentos sociais, populares, as 2 frentes, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, que são as 2 frentes que dão a linha geral, né, do que tem que ser o programa, e depois o pessoal do Brasil de Fato, né, ligado lá ao MST, com a CP Mídias, com todo o instrumento de comunicação que eles têm, que fazem o programa, produzem o programa, né, e nós só veiculamos aqui na nossa grade. Nós estamos agora na TVT, para encerrar minha fala inicial, avançando para construir também aqui um streaming, do mesmo jeito que tem a Globoplay, como tem o Disney Plus, como tem várias outras aí que nós temos visto. Nós já desenvolvemos com um fornecedor condições de colocar a TVT nas Smart TV, então ela pode ser colocada no mundo inteiro, a Smart TV, não sei se vocês sabem, mas a Samsung e a LG são as 2 líderes em vendas, e praticamente hoje qualquer televisão que você comprar, ela é Smart TV, então ela vai ter internet, e nessas que vão ter internet, nessas 2 em especial, começando pela Samsung, nós já estamos colocando lá, então, o nosso canal. Então, quem tem Smart TV em qualquer lugar do mundo vai poder acessar o nosso canal. Então, ele vai ficar livre para todo mundo. Não vamos mais depender do satélite, que é um grande problema para a gente, porque hoje, além de depender do satélite, eu dependo também da concessão. A concessão me dá sinal para irradiar na Grande São Paulo. Eu não posso colocar minhas imagens no resto do Brasil. Mas com o advento aqui agora das TVs Smart e também de um aplicativo que nós já estamos testando desde fevereiro e logo, logo vai estar disponível, qualquer um de nós vai poder, pelo qualquer lugar do mundo, baixar o aplicativo e assistir a TV 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, ao vivo. Então, nós superamos a barreira tecnológica que existia até 3, 4 anos atrás, e que só podíamos chegar no Brasil se tivesse retransmissoras, né, reprodutoras, e aí uma infinidade de concessões e de custos em especial, né? Custa muito caro ter uma repetidora em cada capital ou em cada região. Então, pela internet, que seja uma banda de 3G, 4G, e quando chegar agora o 5G, nós vamos estar com uma programação constante, diária, 24/7, no mundo inteiro, né? E quando nós tivermos isso já colocado, nós vamos ter uma possibilidade, que é o nosso limite hoje, porque uma TV educativa como é a nossa, a rádio educativa como é a nossa, nós não podemos colocar propaganda comercial, né? Pode ser assim, olha, pode ter propaganda institucional, né? Nós podemos dizer, olha, a gasolina da Petrobras é a melhor do Brasil. Tá bom, só que a Petrobras, para isso, tem que concordar em pôr dinheiro com a gente. E como nós ficamos com um carimbão, que nós somos a TV do Lula, que muito nos orgulha, esse pessoal do mercado não tem muito interesse em colocar nada com a gente. Mas, na medida em que a gente conseguir colocar o aplicativo e a TV Smart, nós vamos conseguir e poder burlar não, nós vamos poder dar a volta, né, dar a volta nessa limitação que a legislação
coloca que a TV educativa não pode ter comercial. Então, como é que vai funcionar? Aqui em São Paulo, onde nós vamos irradiar pela nossa torre, não terá nenhuma propaganda. Mas todo mundo que tiver no Smart TV ou tiver no aplicativo, vai receber ali, do mesmo jeito que tem no YouTube, vai receber umas propagandas negociadas e com o tempo certo de entrada da propaganda. Não é como no YouTube, que você está vendo uma fala e, de repente, corta e entra uma propaganda. O nosso vai ter o tempo certo de entrada da propaganda e, com isso, a gente vai conseguir ter algum retorno financeiro para tentar tocar a vida e tentar criar mais e melhores conteúdos e produtos que possam ajudar aos trabalhadores a ter uma fluidez melhor na comunicação. Então, hoje, a gente está com apoios, então, como eu falei, dos metalúrgicos do ABC, dos bancários de São Paulo, alguma coisa do MST, uma outra ajuda com tempo definido para acabar da FENAI Nacional, tem feito algum aporte, tem feito alguma ajuda para nós, e nós estamos aí com o apoio de alguns sindicatos. Mesmo o Sindicato dos Bancários do Rio, por um período, andou dando um suporte para a gente, e depois, na troca de direção, perdeu-se, parou, precisa retomar. O Salvador estava vendo como é que discute isso, para a gente poder sobreviver nesse período aqui de transição para esse momento novo, que é dos aplicativos e do Smart TV. Que a gente, aí, na sequência do aplicativo Smart TV, nós podemos fazer o que eles chamam hoje de on demand, né? Você ter produtos em que as pessoas podem entrar e assistir a hora que quiser, né? E aí pode ser até que seja receita para a TVT, na medida em que eu posso ter vários filmes catalogados que falam das lutas dos trabalhadores em qualquer local do mundo, e que as pessoas que queiram assistir podem baixar aquele filme a hora que quiser, pagando alguma coisa, seja R$3, R$5, R$10, aí temos que discutir o que vai ser isso, mas será uma forma também de você disponibilizar isso para que as pessoas possam ter. E nesse canal nosso que nós estamos criando do streaming, vai ser possível, inclusive, fazer reuniões, cursos de formação para quem quiser, sindicato que quiser, pode usar esse espaço da TV para fazer formação, por exemplo, em que cada inscrito vai ter sua senha para poder entrar, né, dentro da TV e poder acessar o curso que está fazendo nos horários que quiser, da forma que quiser. Então, o MST já está discutindo como pensa em fazer isso, porque as novas tecnologias de informação, elas propiciam para a gente fazer essa reunião hoje, que todo mundo está à distância, todo mundo está longe, nós estamos conversando. Nós criamos já, no último mês, um programa que eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada, que ele chama a Transição do Mundo do Trabalho, e ele que começa discutindo tecnologia de indústria 4.0, ou de digitalização, cada país chama de um jeito, em que nós estamos debatendo ali todas as mudanças tecnológicas que estão ocorrendo no mundo do trabalho. Então, já passou por ali alguma coisa da indústria, já passou ali a questão racial e a questão das mulheres, como é que está ficando para trás negros e mulheres nesse processo de digitalização da economia. Ontem a gente fez um programa falando da exclusão digital, então quem está excluído digitalmente não vai ter um trabalho no futuro. É uma discussão profunda, complexa. Vamos discutir nos próximos momentos a história dos bancos, né? Como é que faz isso das pessoas gostarem de não ter que ir na agência bancária, porque faz tudo de casa, e como é que isso afeta a vida do bancário, como é que dificulta, e o que resulta nisso, né? Qual é a educação e qualificação necessária para esse mundo futuro. Então, são temas na fronteira do conhecimento que nós começamos já a debater e produzir programas para poder fazer isso, né? E ver como é que a gente consegue dar saltos junto com o movimento sindical. E, nesse sentido, o Salvador tem feito um périplo aí pelos bancários, eu tenho feito pelos metalúrgicos, buscando pessoas que possam estar nos ajudando na sustentação financeira, e, inclusive, discutindo com quem tem interesse de fazer algum programa, né, para pôr na grade da TV, que são programas extremamente importantes, eu acho, de colocar a visão e a forma como o conteúdo de que cada sindicato, ou cada corrente, né, ou cada grupo, ou bancários, por exemplo, que querem fazer um programa, POSP, né, os professores que querem fazer programas, os metalúrgicos que querem fazer programas, para colocar
os problemas que estão tendo ali, de uma forma que você consiga também ter um produto novo, que agregue valor para a nossa grade aqui de programação e que fale, de fato, dos problemas, das necessidades dos trabalhadores, sem ser um programa chato. Então, nós temos que ter esse cuidado de como constrói e de como faz tudo isso. Então, esses são os desafios colocados para a rádio também, né? Porque a rádio também ela é uma rádio de música, nós só tocamos música brasileira, e tem muita informação, e nós temos como slogan ali a rádio que toca as músicas que as outras não tocam e as notícias que os outros não dão, porque a gente sempre traz para falar as pessoas do nosso mundo, as pessoas do nosso meio, que vão na contramão do que diz as grandes emissoras de TV. Junto com tudo isso, e completando, nós criamos também um portal. Na verdade, tinha uma revista, vocês, os mais velhos, devem lembrar, uma revista chamava Revista do Brasil, foi criada em 2006, eu fui o tesoureiro dela inicial, pelos metalúrgicos, a Ivone era tesoureira dos bancários à época, pelos bancários aqui de São Paulo, nós criamos uma editora, e essa revista ela era publicada mensalmente, inicialmente era mensalmente, depois a gente queria ampliar, e era distribuída para os sócios do sindicato. Chegamos a rodar 350 mil revistas mensais, né? Depois, com o tempo, isso não vingou, virou uma revista, vamos dizer, virtual, e nós resolvemos, já desde 2016, tornar um site de notícias. Então, chama RBA, Rede Brasil Atual. Então, se vocês entrarem ali, o www.rba, vocês vão entrar lá e vão ver todas as notícias também, né, como um site, né, como tem vários outros, disputando também esse mercado de notícias que não são comuns dentro do que nós temos aí no mercado de hoje. Então, aqui um conglomerado de comunicação, um rádio aberto, uma TV aberta e um portal também. E aqui eu encerro por aqui, fico aberto aqui para conversas, se vocês quiserem ter interesse, perguntas, contando sempre com o apoio de vocês para estarem junto com a gente, ajudando a gente a construir esse mecanismo de comunicação que nós precisamos ter daqui para frente. Obrigado. Obrigada, Tarcísio. Bom, temos um inscrito aqui, agora a gente abre, né, para as pessoas falarem. O primeiro inscrito é o Jaci. Adriana, deixa eu só fazer uma observação. É melhor a gente já abrir ou o Tarcísio vai poder ficar com a gente até o final e a gente faz tudo junto? O que você acha melhor? Eu não sei o tempo dele, né? Porque... Não, eu posso ficar, gente, não tem problema. Se eu falar para vocês que tem outra reunião agora, vocês vão saber que é mentira, né? Então, eu estou aqui à disposição. Ali até assim, porque também, se vocês tiverem outros assuntos a debater que é melhor que eu esteja fora, não tem nenhum problema também. Não, a gente vai continuar falando de comunicação. O que poderia fazer? A gente poderia abrir 15 minutos agora, então, para debate com o Tarcísio, depois a gente retoma também. Eu acho que poderia ser assim também. O que você acha? Para mim, tudo bem. Bom, então, o primeiro inscrito é o Jaci. Na fala do Jaci, quem quiser se inscrever, se inscreve. E aí a gente retoma. Tá bom? Ok. Jaci, depois o Euclides. Bom, boa noite a todas e todos. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Primeiro eu quero parabenizar a Adriana aqui pelo nascimento do Theo, seu neto, e dizer que esse debate de comunicação é essencial, ele é primordial. Desde que eu entendo por gente, desde o momento estudantil lá de 81 para cá, o que eu mais fiz foi estudar esse tema. Costumo dizer que eu continuo sendo um aprendiz da comunicação, porque essa é uma ferramenta essencial. Não consigo entender como pode, dentro do movimento, algumas pessoas resistirem a esse tema ou dizerem que essa função, essa ferramenta, ela é algo que pode ser desprezada. Não é. Me lembro que, certa vez, fazendo faculdade de teologia, era seminarista, e fui para a igreja metodista lá do Mandela, no Manguinhos, na favela, aqui no Rio de Janeiro. E, chegando lá, tentei passar os conhecimentos da faculdade. Ali, e naquele momento, o que aconteceu foi que... Assim, só um instante, Jaci, só um instante. Marcele, por favor, você pode fechar seu áudio?
Pedir quem está com o roxo é a Rosângela, para ir fechando, porque o pessoal esquece e abre logo. Desculpa, Jaci, só porque atrapalha, né? Uma das irmãs me interrompeu, né, de uma maneira muito carinhosa, eu achei aquilo muito bacana, e falou assim: é muito bom nós termos aula contigo. Você fala coisas muito interessantes, só que algumas coisas nós não entendemos. Aí eu falei assim: bom, então o erro é meu. Eu não posso falar com vocês de uma maneira que vocês não entendam. A questão da gente se comunicar com a categoria é a mesma coisa. Nós temos que ter um diálogo com a categoria que seja algo que a categoria consiga entender, diante da sua capacidade, porque comunicação é simplesmente isso, alguém que está falando para alguém que precisa entender o que está sendo dito. E nós estamos com um problema muito sério com relação a isso, né? Acredito até que isso seja uma questão crucial para a gente nesse momento. Porque o perfil dessa categoria é um perfil hoje muito complexo, muito complicado. Um perfil meritocrata, um perfil, muitos são bolsomínios, e aí nós precisamos ajustar esse diálogo entre sindicato, entre federação e categoria, de uma maneira que possa se entender o que está sendo dito. E para isso, eu acredito, aí eu não sei, eu gostaria, né, que fosse abordada essa questão aqui. Existe uma dificuldade muito grande no que se chama o poder de fala. E isso é muito sério, porque muitas vezes nós podemos ir muito além do que já fomos, com uma unidade em torno daquilo que nos unifica, daquilo que convergimos, mas por uma questão de disputa de fala, nós acabamos cerceando aquele companheiro, aquela companheira que poderiam estar junto com a gente, travando essa batalha junto à categoria. Então, eu acredito que isso seja um problema crucial na categoria. Inclusive, enfrentei isso por diversas vezes e quero dizer assim, que nós não vamos avançar em nada se nós não vencermos essa questão entre nós, porque é inadmissível que a gente vá para a categoria e fique preocupado que o outro colega pense diferente em algum outro ponto, alguma outra forma, e impeça esse companheiro de estar junto com a gente, colaborando nesse diálogo com a categoria. Por fim, assim, eu fui debatedor no programa Boca Livre, na Rádio Bandeirantes, Rádio Tropical, durante 15 anos, de 98 a 2013. E aquilo ali foi uma experiência muito boa. Era um programa custeado por diversos sindicatos, dentre eles o Sindusprev, que era o principal mantenedor daquele programa. Assim, nós também não vamos avançar nunca no diálogo se nós não entendermos que nós precisamos criar esses canais de comunicação junto com os trabalhadores. E para isso vai ser necessário nós unificarmos naquilo que nós temos convergência para poder criarmos esses canais que já existem, fortalecendo eles e criando outros canais novos. Assim, isso vai ser primordial. Os caras têm fake news, os caras têm milícia digital, e nós temos que contar com a nossa militância, temos que nos aprimorarmos, temos que estudar mais sobre isso, os militantes não podem abrir mão dessa questão, e isso é crucial naquilo que eu entendo. Obrigada, Jaci. Agora o próximo é o Euclides. Ninguém se inscreveu, tá? Então, depois do Euclides, a gente retoma. Euclides? Acho que ele não está me ouvindo, gente. Tem o Cláudio que se inscreveu. Pode falar, Cláudio, então, enquanto o Euclides não volta. Alô? Oi, Euclides, está ouvindo? Tô ouvindo. Ah, então tá. É você agora. Depois o Tinha caído o sinal Cláudio. aqui. Boa noite, Adriana. Boa noite, Tarcísio. Primeiramente, parabenizar a Federa aí por esse espaço. Na semana passada, ou semana retrasada, eu tinha sugerido o tema comunicação para a nossa conferência, mas infelizmente não foi possível. O objetivo era justamente este que o Jaci acabou de abordar, né? Porque a gente
a gente fala para dentro, né? Nós, direções dos sindicatos, fala para dentro, e o nosso público está lá fora, né? Que está lá fora, que eu digo, quer dizer, dentro da categoria. O Tarcísio caiu? Ou ele está aí? Tô aqui, ué. Opa, Tarcísio. Tô firme aqui, ué. Então quando eu sugeri esse tema, é justamente para que nós falássemos em grande escala para a categoria, cerca de, geralmente, 300, 400 pessoas que estão presentes nas conferências. O Tarcísio eu estou conhecendo agora, conheço de nome, né, Tarcísio? Eu não sei se você me conhece, mas eu estive cobrindo a seleção brasileira aqui, quando a Copa foi no Brasil, lembrou, né? Lembro, claro, foi legal pra caramba, muito bom. Voz marcante do rádio da Isso. Brasil, né, Brasil Atual. E foi uma experiência muito gostosa, né? E eu tive a oportunidade de estar lá dentro do... Eu não gosto de ser entrevistado, eu gosto de fazer entrevista. E eu estive lá no estúdio com a Lourdes, com a Cabanhas, que hoje a gente fechou uma grande amizade, né, com o Glauco. E assim, o maior objetivo que eu tinha, quando eu tentei indicar esta palestra, né, eu até falei com o Paulo Salvador, mandei um zap para ele, não sabia que ele não estaria aqui hoje, mas era justamente para isso, para falar para toda a categoria que nós temos uma TV, né, que dá a notícia que os outros não dão, que as outras emissoras não dão. E aí eu quero te fazer uma pergunta, tá? Em relação à conscientização. Eu queria que você falasse mais, aqui só tem dirigente sindical, como é a questão da manutenção da emissora financeiramente, né? E como os sindicatos, a Federa, a CUT aqui no Rio de Janeiro, pode estar contribuindo de maneira efetiva para que nós não percamos esta TV, essa rede de televisão, essa rede de comunicação, que tem a Rádio Brasil AM, tem o portal, o RBA, porque é uma ferramenta importantíssima, porque a nossa categoria, eu não sei estimar quantos % foi que votaram em Bolsonaro, né? E a outra, eu conheço uma série de pessoas, uma gama de pessoas que fazem contribuições voluntárias a vários sites que falam da esquerda. Quando, da última vez, a Adriana teve até aqui em Teresópolis, eu sugeri também a mesa, que graças a Deus a gente conseguiu, na outra federação, quando era uma federação só, FETRAF Rio de Janeiro e Espírito Santo, o Paulo Salvador falou uma coisa muito interessante, muito interessante. Temos companheiros, amigos que nos ajudam no dia a dia. Só que a TVT, a Rádio Brasil Atual, a RBA, é nossa. Ela é nossa, ela é feita por nós. Nós. Então, aquilo foi marcante, aquilo que ele disse. Né? Esse dia eu estava conversando com o Paulo Salvador, eu até brinquei com ele, falei, ei, Paulo, como é que a gente vai fazer o trabalho aí? O que você quer fazer aqui? Então, é justamente isso daí. Já era para nós termos um escritório aqui, estou falando, quando falo isso, é do movimento sindical bancário e da CUT. Já era para ter um escritório aqui, bem estruturado no Rio de Janeiro, porque verba para isso a gente sempre teve. Houve uma época em que o movimento sindical investiu muito na questão nos escritórios jurídicos, né? Investiu muito. E hoje está provado, eu não estava errado lá atrás, o investimento tem que ser em comunicação. Nós perdemos uma eleição, foi justamente na comunicação, porque os bolsominions se apoderaram de todos os veículos, né, e de todas as maldades que eles poderiam fazer com a comunicação, e nos pegou de calça arriada. Essa é a grande verdade. E nós não podemos errar. Então, é importantíssimo que os sindicatos, que as federações, que as centrais, elas se mobilizem para estar ajudando financeiramente. Eu não tenho, assim, a minha relação com o Paulo Salvador, com o pessoal da TVT, é de amizade, de comprometimento político. Ninguém me pediu para falar nada. É que eu vejo, é a minha visão. Então, para manter isso daí, o investimento, que não é mole, eu gostaria de falar com o Tarcísio, uma das dificuldades que tem para manter a TV, pagar funcionário, pagar satélite, essa coisa toda no ar. É só isso que eu tenho a falar, gostaria de falar mais o tempo, porque hoje em dia eu faço comunicação por hobby, né? Então eu estudo comunicação, eu me formei em comunicação social em 98, há 22 anos atrás, fiz uma série de cursos, e tem um programa maneiríssimo, que é o Zé Trajano, que é o Papo com Trajano, que eu assisto todos os dias, que foi o fundador da ESPN, né? O Juca Kfouri é o meu ídolo, junto com o João Saldanha, são minhas referências no jornalismo esportivo, justamente por esse viés de esquerda
que eles têm. Então, Tarcísio, essa é a pergunta, a questão da manutenção desse trabalho, e parabéns, e eu vou te falar uma coisa, vocês da Rede Brasil Atual, TVT, Rádio Brasil, vocês são heróis, tá? Porque deixar isso no ar com um golpe, imagino quantas ações não tem para fechar a nossa TV. Obrigado, Adriana. Obrigado, Tarcísio. Obrigada, Euclides. O último inscrito, então, é o Cláudio, e aí a gente chegou. Cláudio. Boa noite, companheira Adriana, companheiras e companheiros. Na verdade, eu ouvindo o Tarcísio, eu quero pedir inicialmente desculpa, a gente estava em reunião de diretoria, por isso que a gente atrasou um pouquinho. O Tarcísio falou na Revista do Brasil, e eu queria registrar que eu tenho até hoje aqui, ó, o primeiro exemplar da Revista do Brasil, eu tenho toda a coleção, né? Eu tive a alegria de fazer parte do conselho diretivo, né? Eu estava vendo aqui, inclusive, o nosso sindicato foi um dos que comprava as revistas para distribuição aqui. A gente não distribuía só para os bancários. A gente ia no consultório médico, a gente ia no clube, a gente deixava nas salas. Aqui tem um clube chamado Comari, que no fim de semana fica lotado, e tinha uma sala de leitura. Então, a gente tinha uma estratégia de chegar lá e distribuir na mesinha do pessoal da leitura, junto com os jornais. A gente deixava a Revista do Brasil e pedia que os bancários levassem para o seu médico, para o seu dentista, e deixasse também na antessala, porque a gente estava fazendo a disputa com a Veja, com a Isto É, que a gente chegava no consultório médico, só tinha essas revistas. E aqui em Teresópolis, região serrana do Rio, você não imagina o impacto que a Revista do Brasil teve, né, para a gente fazer essa disputa. As rádios locais, as TVs a cabo aqui local, só atacavam o governo Lula, né, só atacavam os nossos governos. E quando chegava, a gente recebia a edição do mês, era uma tarefa que nos dava alegria, né? E aí, igual a mim, muitos bancários têm até hoje todas essas revistas, né? Só que a gente entende que com a tecnologia, realmente, né, a velocidade das notícias, da informação, se tornou, vamos dizer assim, um instrumento que agora tem que ser feito através da tecnologia, do site e tal. Então, é só para registrar, dizer do impacto que esse trabalho, né, da Revista do Brasil teve aqui em Teresópolis, né, onde uma cidade extremamente conservadora, e a gente sempre pediu um número maior, né, para que a gente pudesse estar disputando aí nos consultórios e nos clubes essa discussão e levar a informação que nos interessava. Então, é só dizer da minha alegria, do meu orgulho, e dizer que a gente está junto, né, para estar continuando aí e fazendo essa disputa no Brasil, mais do que nunca. E, coincidentemente, eu não sei se foi o último exemplar, né? O último exemplar que eu tenho é de 2016, junho de 2016, com o Temer na capa. Eu tenho o primeiro do Lula, né? A primeira revista, 01, e tenho essa aqui, tenho guardadinho com o maior carinho aqui na minha casa, e de vez em quando eu fico revendo. Então, Tarcísio, dizer da nossa satisfação, da nossa alegria, e dizer que pode contar aqui com a gente para que a gente continue esse trabalho. Grande abraço. Obrigada, Cláudia. A gente também comprava no Rio, viu? Carreguei muito essas revistas na bolsa do lado, voltava no sindicato, pegava mais, ia, porque pesava, mas era muito bom, era muito bom. Porque é um trabalho de base, né? E os bancários gostavam também. Eles recebiam, enfim, comentavam. Bem legal. Ó, vamos lá, vamos retomar. Então, a gente já está, ó, a gente tem uma regrinha, né? Que é a nossa reunião ser até no máximo 21 horas, certo? Então, agora eu não sei para quem que você passa, se quer passar para o Tarcísio para liberar ele, ou se ele fica para ver a apresentação da CRIAR, não sei o que você combinou, Marina. O Tarcísio pode resolver, se ele precisar e quiser sair, fique super à vontade, Tarcísio. Mas deixa eu só responder, Euclides, que ele fez uma pergunta ali, né, uma colocação importante, e aí eu falo e saio, vocês ficam mais à vontade, então, para tocar... Não, você pode ficar, que não tem problema nenhum, tá, Tarcísio? A gente vai continuar falando de comunicação, pode ficar tranquilo. Não, bacana. Eu acho muito legal o que o Jaci falou também, de participar de alguns programas, e nós fizemos aqui, antes de ter a TV, como nós começamos em 92, a gente foi buscando espaços, né?
Então, com a CUT, nós compramos um espaço na Rede Record, na época, lá atrás, para fazer um programa aos domingos de manhã, e depois compramos um espaço também na Bandeirantes, né? Até 2008, 2006, 2007, nós tínhamos um espaço também. Mas aí nós percebemos o seguinte, você tinha uma hora comprada que você falava a nossa verdade. Na hora seguinte, a empresa botava alguém lá que destruía tudo que nós tínhamos falado, né? Porque eles eram os donos do meio de comunicação e não nós. Então, nós falamos, bom, por aqui não é caminho, vamos aí buscar a concessão que nós precisamos, temos direito para ter a nossa voz. E nós somos hoje a única experiência no Brasil de uma TV aberta e uma rádio aberta. E o Euclides, a rádio é FM, tá? Não é AM, não. Você falou AM aí, não tem nada contra, não, mas é que ela é FM. É verdade, desculpa. Tranquilo. É a única experiência no Brasil, né, de todos os tempos, que um movimento sindical é dono de uma rádio, é dono de uma TV aberta. Então, isso é, para nós, um patrimônio que nós não podemos deixar se perder, né? Quando nós fizemos a revista, ainda bem que você tem todos os exemplares, você vai ver ali na contracapa, está lá meu nome da Ivone como tesoureiros e está lá o nome, acho que do Marinho e do acho que era o presidente dos sindicatos bancários, né? O Vacari já tinha passado, era o outro companheiro lá, o Marcolino, que acho que era o presidente, né? E nesse período aí era muito legal, porque era uma disputa de revistas, porque a disputa na sociedade ela era feita com revistas. Hoje, se você pegar o que tem de venda em banca, da Isto É, da Veja, a época já subiu, não existe mais, né? Então, isso tudo foi mudando, né? Porque naquele período lá, 2006, 2008, 2010, nem WhatsApp tinha, né? Então, você tinha outras formas e outros mecanismos de comunicação e ela cumpriu o papel dela naquele período até se transformar. De fato, você tem o último exemplar mesmo, esse do Temer, e ela virou depois uma revista virtual, que aí também não tinha muito mais acesso, a gente resolveu fazer o site. Mas, de qualquer forma, são experiências que o movimento sindical não pode desprezar e não pode jogar fora. Então, acho que aqui, pensar na perenidade, como é que nós vamos manter isso é importante. Hoje, eu tenho lá um orçamento de R$900 mil por mês. E nós temos cerca de 87 funcionários ali, entre seletistas e alguns PJs que prestam serviço para fazer um evento ou outro, né? O Juca é PJ, porque ele só tem um programa semanal de apresentação, quem produz o programa dele também é um PJ, então você tem uma parte de PJ e 90% são seletistas, tanto para a rádio, para a TV e para o portal. Só para vocês terem uma ideia, a TV Cultura, que vira e mexe aqui, nós estamos batendo audiência com eles, né, disputando com eles têm 950 funcionários, né? Nós temos 90, né? Então, e eles têm lá, e muitas vezes a gente ganha deles na audiência, dependendo do horário, dependendo do produto que a gente coloca. Então, eu vejo assim que daqui a alguns anos, nós vamos fazer uma análise desse período e vamos dizer que foi uma experiência extremamente revolucionária e vitoriosa do movimento sindical na área da comunicação, porque a gente não fala só para a categoria, né? E a gente fala com o que está acontecendo na hora, no momento, que é o grande problema da comunicação sindical, porque nós, desde a Revolução Industrial de 1850, né, máquina a vapor, na nossa comunicação com a nossa base é exatamente igual, é pensar em fazer um jornal, né? A imprensa sindical nasce com o movimento sindical, e fazer um jornal e distribuir o jornal e estamos comunicando, né? Então, aqui no Brasil, nós tivemos coisas muito interessantes, né? Os espanhóis e portugueses, quando vieram para cá, banidos dos seus países pela sua militância, principalmente os anarquistas, chega aqui no Brasil e cria um jornal que os trabalhadores não conseguem ler porque eram analfabetos, né? Mas o movimento sindical fazia um jornal desde aquela época. E de lá para cá, o movimento sindical sempre fez jornal, né? Se a gente somar todas as tiragens de jornais de cada sindicato no Brasil, é a maior tiragem de jornal do Brasil inteiro e talvez, né, América Latina, inclusive. E é um jornal que tem efeito, às vezes, importante na categoria, momentâneo, né? Então, para a mobilização, ele ajuda muitas vezes, mas não tem o efeito de mexer com a classe como um todo, né? Não tem dificuldade de falar com a classe como um todo, porque cada sindicato faz a sua comunicação.
Eu vejo aqui, os metalúrgicos do ABC, o sindicato onde eu sou, eles têm um jornal diário de terça a sexta. Mas toda sexta-feira que tem uma atividade, o trabalhador só vai receber o jornal falando daquela atividade na terça-feira seguinte, 4 dias depois do evento ter realizado. No mundo moderno de comunicação simultânea e online, é um crime, entendeu? Ninguém quer saber do que aconteceu ontem. Nenhum de vocês mais pega o jornal para ler, o jornal de ontem, porque o que aconteceu no jornal de ontem você já ficou sabendo ontem. Hoje você já sabe tudo o que aconteceu hoje. O jornal de amanhã é velho. Você olha para ele e fala, não, às vezes tem um artigo, análise, não sei o que, isso vale a pena ler, porque notícia, de fato, não existe mais. Então, o mundo mudou rapidamente e nós precisamos também mudar rapidamente, mudar os mecanismos de comunicação. Por isso que nós avançamos para fazer o aplicativo, que você pode, a qualquer momento, em qualquer local, abrir o aplicativo e ver o que está passando na TV, receber a informação simultânea. Qual é a dificuldade? Falar para o cidadão, né, em Petrópolis, que ele pode agora ter uma TV que fale para ele o que ele quer ouvir, o que é a vida dele, mas que ele tem que baixar o aplicativo ali, que pode estar no celular, no tablet, no notebook, no desktop, pode estar na TV Smart dele. Então, nós temos que fazer esse trabalho de comunicação. Nós vamos aproveitar agora os comitês populares que estão sendo feitos. A Brigada Digital da CUT, Comitê Popular do MST e os grupos de WhatsApp do PT, para poder fazer a divulgação também da nossa TV, né, do que nós estamos fazendo, para que as pessoas também tenham essa informação. Então, nós aqui, voltando para o que o Euclides disse, nós temos aqui muita gente nossa, que contribui com vários sites de esquerda. E tem vários sites de esquerda que hoje eles servem a quem está trabalhando lá, né? Não é da classe, não é do conjunto, não é do movimento, é daquele coletivo, né? Então, tem gente que vai lá, faz doação, vira membro no YouTube, paga R$9 por mês, entra nos catarse que eles estão fazendo e toca. Tem sua importância, eu acho que é muito legal. Porém, como diz o João Pedro Stedley, na hora que vai definir pelo emprego de quem está lá e pela classe como um todo, não sei para onde eles vão, né? Então, por mais esquerda que possa aparecer, a gente nunca sabe muito bem se é um momento oportuno, né? O oportunismo que existe, como sempre. Todos eles eram muito fortes até 2015, quando a Dilma estava lá e punha dinheiro. Depois de 2015, todos eles ficaram muito fracos e vários acabaram. E outros estão lá ainda, né? Você pega a Fórum, ela só existe porque o movimento sindical bancou por um monte de período, a Fórum foi bancada. Você pega o 247, que está lá, com gente em vários locais e tal, mas tem um dono, então, não sei. Aí eu não faço como crítica, eu faço como muita gente põe dinheiro nisso, né? Até porque não vê outra alternativa, né? Então, vamos pôr dinheiro nisso. Você pega o Opera Mundi, não tem ninguém que fala internacional, está lá o Breno Altman, vamos ajudar, o cara tem trazido notícia internacional, é bastante positivo. Agora, aqui nós temos um projeto que é nosso, que é do movimento sindical, que foi sendo construído a várias mãos, né? Primeiro os metalúrgicos, depois os bancários juntos e outros que participaram, né? Por algum período, por um momento, e todo mundo pode contribuir de duas formas, né? Ou ajuda a compor esse orçamento de R$900 mil, que precisa sempre de um reajuste. Funcionários tiveram esse ano 11% de aumento. Então, e os sindicatos falaram para nós o seguinte, olha, toca com o que tem, não tem mais como tirar daqui. A categoria não aguenta mais sangrar para manter o projeto de comunicação. Então, vocês se viram aí. Então, nós temos que ir buscando alternativas. Então, pode ajudar com a contribuição financeira, de fato, para a manutenção disso, mas também pode ajudar criando produtos, né? Que acho que é o que seria muito legal, criando programas. Hoje em dia, gente, ficou muito mais barato do que era antes, muito mais barato. Eu estou fazendo esse programa que eu falei para vocês, só para ter uma noção de custo. Esse programa Transição, que fala das novas tecnologias e tudo mais, nós temos uma equipe que faz 2 diárias por programa, então elas saem, né, 2 externas por programa, e depois fazem entrevistas. É uma parceria com o Diese, que fez todo o levantamento de dados de conteúdo, né? Então, tá bom, tem esses dados de conteúdo que você não está pagando, mas, de outra forma, o programa não custa, um programa de 1 hora, ele sai por R$10 mil por programa, né? Então, se a gente pensar o que a gente gasta de comunicação e qual o retorno que tem, se você pensar em usar isso, você faz um programa de 1 hora, depois você corta em pílulas menores e pode colocar isso no YouTube, botar isso no WhatsApp, fazer chegar para todo mundo pequenas mensagens.
o valor que é atingido por pessoa e o valor gasto é irrisório. Então, assim, ó, só para vocês terem ideia, no ano passado, nós tivemos 100 milhões de visualização só no YouTube. 100 milhões de visualização. Se você pegar quanto gasta para fazer o Jornal dos Metalúrgicos aqui, 4 exemplares semanais, e pelo número de pessoas que são atingidas, o jornal sai bem mais caro do que eles colocam na TV e na rádio, né? Porque atinge menos gente, né? E não sabemos qual a eficácia que atinge. Então, aqui nós conseguimos fazer a comunicação que atinge muito mais gente num custo menor. Porém, os custos de TV e rádio são gigantes. É que ele atinge tanta gente que a hora que você divide, ele fica pequeno. Só que para manter isso, precisa da colaboração e de ajuda. Então, aqui vem ou programas que vocês podem estar fazendo para colocar questões não só de bancários, mas outras coisas, questão do Rio de Janeiro. Bom, vocês têm... Rio de Janeiro é um mundo por si só, né? Então não precisa nem de outras coisas. Tanto é que o pessoal da Criar aí nem debate mais com a gente, pauta, temas, eles já estão tão acostumados ali com a nossa linha de trabalho, né, Rosângela? Que vocês fazem o que vocês querem aí, manda para nós aqui, está sempre certo, né? Está sempre certo. Aliás, falando nisso, né, Rosângela, já você vai mandar aquela cartinha horrível que você manda sempre, mal educada, dizendo assim, não vai reajustar o meu contrato? Não, aí eu tenho que pensar como é que eu vou fazer o reajuste dele, de onde eu vou tirar. Está chegando a hora, hein? Está chegando a hora. Eu sei, Marina, por isso que eu estou aqui falando, ai, meu E Deus. essa dureza do golpe atingiu também tudo isso, né? Não, claro, sem dúvida. E vocês têm razão, vocês trabalham com gente que precisa receber salário, tem reajuste, inflação para todo mundo. Quer dizer, é um desafio nosso aqui de fazer a gestão, de buscar recurso onde precisa. Então, contribuições dos sindicatos, se a Federa pudesse ajudar a gente aí fazendo a contribuição mensal, se quisesse fazer um programa para a gente colocar na nossa grade aqui, um programa com... um programa que a Rosângela e a Marina sabem fazer muito bem, porque já fazem com a gente aqui, então não tem crise nenhuma nisso. É só ver o tanto que a gente gostaria de fazer. E agora, com o aplicativo, então o programa vira um programa do Brasil, né? Então hoje você fala assim, eu ponho dinheiro na TVT, mas só pega na Grande São Paulo, não chega aqui no Rio de Janeiro. Esse é um problema, né? O pessoal do Rio Grande do Sul também, a CUT Banca, um jornalista lá, que ele faz 3 vezes por semana, ele entra com matérias do Rio Grande do Sul. Mas eles também falam isso, a gente faz matéria aqui para vocês verem, né? Porque nós aqui não conseguimos ver. Então agora nós vamos resolver esse problema, vai estar resolvido com o aplicativo e com a Smart TV, então vai chegar em todo lugar. Então, acho que dá para repensar, a partir disso, um monte de coisas ali que era legal vocês, em algum momento, debater, discutir e vir junto com a gente construir, né, esse mecanismo de comunicação que eu acho que é o que pode fazer a diferença no mundo tão digitalizado como está agora, né, com as tecnologias disponíveis, com as possibilidades que tem. E aí, queria somar muito com vocês aqui para a gente poder dar sequência nisso e contar com a parceria de vocês. Acho que é importante os bancários do Rio de Janeiro, aí, com a Federa, poder estar junto com a gente nisso. Encerro por aqui. Vou deixar vocês à vontade, vou agradecer. Tarcísio, eu ia convidar você para ficar, porque o próximo tópico agora tem tudo a ver com isso que você falou, sabe? Você falou de programa, isso muito me agradou. Pronto, eu fico, então, vamos nessa, eu fico, tranquilo. Eu gostaria de fazer, Adriana, só um minutinho, uma falinha aqui, que o Euclides, acho que foi o Jaci que falou sobre, não sabia como que era o financiamento, como que podia fazer e como é que foi procurado. Aí eu queria lembrar que a gente fez aqui no Rio, a gente Criar Brasil, quando a gente começou a ser correspondente da TVT, nós fizemos 3 reuniões, convidamos praticamente todos os sindicatos para participarem, fizemos reunião com o Paulo Salvador, com o Sanches, que vieram ao Rio essas 3 vezes, chamamos todos os sindicatos, mas a gente teve uma adesão muito pequena. Infelizmente, foi uma coisa que a gente ficou assim, meio sem chão, porque a gente insistiu muito, pedimos muito apoio, e como era não era um começo da TVT, mas a TVT aqui no Rio estava entrando, e a gente fez um pedido muito grande para isso. Eu não sei se o Jaci não acompanhou na época, se não soube. Inclusive, uma vez o Paulo Salvador esteve no Sindicato dos Bancários, aqui do Rio, e a gente brincou, foi quando a TVT fez uma campanha, R$2,10, eu acho que foi uma coisa assim, se não me engano, não foi isso, Tarcísio? Aí eu e o Paulo Salvador brincamos que a gente podia fazer uma campanha falando assim, dê 2 chopes para a TVT.
que era Marina. praticamente o valor, na época, era o valor de 2 chopps. Aí eu falei, Paulo Salvador, a gente podia lançar essa, né? Dê 2 chopps por mês para a TVT. Ô, Marina, Então, Aí não concordaram com a gente, que acharam que ia ser uma coisa muito pesada. Marina, vamos lá, tá ouvindo? gente. Essa Vamos contribuição. encaminhar aqui por causa do nosso tempo. Vamos lembrar que a gente tem uma regrinha aqui, tá certo? Vamos. O debate é ótimo, eu acho que a gente tem que olhar e se organizar, né? Eu acho que é um pouquinho disso que a gente está aqui. Eu costumo dizer que comunicação não é custo, é investimento, né? Então, e a gente precisa desse investimento se a gente quiser efetivamente se comunicar mais e melhor. Acho que é isso. Acho que esse é o recado que fica e esse debate vai para a executiva da FETERA posteriormente. Aí agora a gente tem a apresentação aí, porque eu me preocupo com essa história da comunicação, não é de hoje, sabe? Embora eu me comunique muito mal e devo reconhecer isso. Me comunico mal porque eu não gosto de ficar na rede social o tempo todo, eu tenho um gosto. Consome tanta gente, né? E para mim é uma coisa que cansa bastante, principalmente nesse momento de pandemia, né? Que a gente ficou tanto tempo na frente do computador que a gente cansou realmente. Enfim, estamos nós de novo aqui. Mas tem que superar isso, ainda mais nesse ano, né? Esse ano é um ano importante, é um ano da nossa campanha, da campanha nacional da categoria bancária, e é um ano de campanha eleitoral. Então, vamos deixar o cansaço de lado e seguir firmes. Então, agora, eu acho que é com a Rosângela, com a Rosângela, né? Eu vou começar. Que a gente vai fazer a apresentação, inclusive, de campanhas que a gente pretende fazer. Tem a campanha nacional e tem uma campanha de valorização dos sindicatos, que a gente pode, inclusive, Rosângela, a partir disso que o Tarcísio falou, pensar realmente num programa. Seria super legal, né? Ótimo. Vamos lá. Então, na verdade, assim, a gente vai trazer aqui um complemento um pouco do que a gente conversou até agora com o Tarcísio, né? Ele falou sobre todo esse efeito. Hoje em dia, que a gente chama de mídia hegemônica, né? As TVs, elas não estão desconectadas das redes sociais, né? Hoje está tudo junto e misturado, como se diz. Só de seguidores, o YouTube, a TVT tem mais de 800 mil. Então, você imagina quanta gente não compartilha, ele acabou de falar um número aí de milhões, né, de visualizações. Então, hoje essas mídias não estão separadas. Muita gente costuma dizer assim, mas o Bolsonaro ganhou a eleição sem precisar da TV. Não é verdade isso, né? Ele talvez não tenha usado a Globo, ou tenha usado a Globo acionando de outras formas, mas ele fez muitas parcerias com as outras TVs, né? Com a Record, com a SBT, e eu acho, de fato, assim, não dá para esticar, mas que a TVT ela é um projeto que mostra assim, é possível, né? É possível a gente fazer algo diferente, é possível a gente acreditar num sonho, porque é um sonho você ver uma TV dessa sindical com tanta repercussão. E o que a gente queria trazer aqui agora para abrir essa nossa conversa é um pouco pensar de que forma que as redes sociais, a gente vai trazer uma outra vertente aqui, conectando com isso que a Adriana falou sobre superar o cansaço e poder trabalhar um pouco nesse ano, que é um ano que tem muita gente dizendo que é o principal ano das nossas vidas, porque vai definir o futuro. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Sim? Eu estou vendo. Aí a gente trouxe uma pergunta que parece meio ridícula, né? Se as redes sociais são mesmo importantes. E o que a gente queria era pensar um pouco sobre isso, porque, assim, todo mundo vai responder que sim. Se eu pedir para levantar a mão aqui, todo mundo vai responder que sim. Mas em que medida que a gente leva isso a sério mesmo? Então, a gente queria trazer um pouco essa reflexão e trazer aqui algumas provas, né, da importância das redes sociais hoje. Então, a gente tem aí, né, o valor que o Elon Musk pagou pelo Twitter, né? São 44 bilhões de dólares, e a gente sabe que esse investimento dele está sendo um investimento que está articulado com a extrema-direita, o que ele está chamando de liberdade de expressão nas redes, na verdade, tem o objetivo de abrir espaço para o discurso de ódio livre, né?
A gente sabe que ele é um aliado do Trump e que se aborreceu muito pelo fato do Trump ter sido excluído do Twitter por conta do golpe, né, no Capitólio, né, aquela ocupação toda, e ele está com esse discurso de que o Twitter vai ser para todos, a liberdade de expressão, e isso é um avanço da extrema-direita, né, como a gente tem visto aqui no Brasil. A gente vê aí a informação de que o Brasil é o segundo país que mais passa tempo na internet, e também o terceiro que mais usa redes sociais. E está tudo articulado, né? Você está na internet, mas divulgando o que a mídia hegemônica está dizendo, divulgando o Globo, divulgando a Folha, divulgando a Record, o SBT. Então, a gente precisa pensar como é que a gente pode usar esse nosso potencial para divulgar a TVT, a Rede Brasil Atual e todos os outros parceiros que nós temos. Rosângela, você está apresentando as coisas? Só estou vendo que está parado no primeiro slide seu. Estou no Twitter, é vendido? É isso que você está vendo? Não, estou vendo redes sociais são importantes. Ela parou nele. Não sei se os outros estão vendo. Não está indo, não, para o segundo? Não, está só nas redes sociais. Então tem algum problema. Estou vendo você contar um monte de história aí. Você está contando um monte de história, eu não estou lendo nada aqui. E eu estou crente que vocês estão vendo, ainda bem que você me avisou. Agora está andando aqui. Andou? Já foi. Estou vendo o Twitter vendido agora. Isso, então beleza. Eu vou deixar aberto, porque eu acho que quando eu boto em modo apresentação, ele não está indo. E o valor da comunicação dessas empresas todas, né? A gente vê aí o Facebook passando de R$1 trilhão no valor de mercado. Muita gente diz que o Facebook já morreu, mas, por enquanto, ele continua vivo, ainda que, né, outras redes, como o Instagram, estejam crescendo. A gente viu agora que o retorno do Orkut, né? Estão tentando voltar com o Orkut. Então, tem uma movimentação muito intensa nas redes e essa questão das redes sociais como um campo de batalha nas eleições. E aí, no mundo do trabalho, né, especificamente, muita gente diz assim, mas eu não gosto da rede social, não tenho paciência, eu não quero ficar ali. Só que não existe espaço vazio, né? Esse desafio que a Adriana falou que a gente vai ter que fazer gostando ou não, eu acho que é muito por aí, né? Porque se a gente não gosta, há quem goste. Não sei se vocês viram aí essa ação do iFood, que contratou empresas de publicidade para desmobilizar o movimento dos entregadores. Então, eles contrataram, botaram muito dinheiro nas agências de publicidade para que elas pudessem fazer uma oposição ao movimento dos entregadores de aplicativo por direitos. Então, assim, eles gostam das redes sociais, eles sabem utilizar, e esse é o nosso desafio hoje de como enfrentar isso. Em relação a essa questão do iFood, tem aqui, né? Eles criaram perfis falsos em redes sociais, páginas falsas para divulgar fake news, além de infiltrar agentes em manifestações para desmobilizar o movimento. Eles criaram essa página aí, não breca meu trampo, no Facebook, então, para dizer, vocês estão fazendo um movimento de aplicativo, vocês estão me atrapalhando aqui, deixa eu ganhar o meu dinheiro aqui, não precisa ter direito, não precisa ter nada, não precisa ter vínculo, não precisa, né? O importante é que eu ganhe meu dinheirinho, quando, na verdade, isso era uma atividade feita pelos robôs e com recursos muito grandes para tentar desmobilizar o movimento dos trabalhadores. Então, é isso que a gente está enfrentando. Isso veio à tona, mas a gente sabe que também os grandes bancos, as grandes empresas, elas fazem movimentos específicos. A Adriana costuma dar muito um exemplo de um tuitaço que foi feito, na época, fazendo uma denúncia sobre problemas com direitos das grávidas nos bancos e como é que os banqueiros, o pessoal na mesa de negociação tremeu e recuou ao ver que esse tuitaço estava indo para frente. O que vergonha Bradesco foi um tuitaço que super impactou, porque hoje as marcas valem muito. Então, a gente estar nessa disputa e atuando é um desafio, que ainda que a gente não tenha todos esses recursos, o Tarcísio falou sobre as brigadas digitais da CUT, né? A gente está lá também na CUT trabalhando essa questão das brigadas, o movimento dos comitês populares nos sindicatos, são desafios que a gente sabe que a gente não tem tempo, não tem mais estrutura, a gente tem 1 milhão de atividades, 1 milhão de reuniões, mas que a gente precisa enfrentar de fato. Eu trouxe aqui, né, que é o Ministério Público Federal cobrando do iFood ação sobre essa contratação das agências de publicidade para desmobilizar entregadores. Então, é algo que está assim, em disputa e que a gente precisa estar acompanhando de fato. E aí, como esse ano, que é o ano da campanha, né, campanha dos bancários, mas é também um ano eleitoral super importante, a gente está apanhando muito, na verdade, nessa disputa, né? Eu trouxe aqui 2 manchetes para a gente pensar. O Bolsonaro com 5 vezes mais seguidores que Lula nas redes sociais.
e ele liderando aí com folga entre os pré-candidatos nas redes sociais. Aqui embaixo a gente tem, olha, o presidente Bolsonaro fechou o primeiro trimestre de 2022 com 21 milhões de seguidores a mais que Lula, considerando o Twitter... Passa mais uma, Rosângela. Parou no... Não foi, não, para esse? Não. Bolsonaro lidera com folga? Tá sim, sim, tá nesse. tá sim. É porque Aqui está embaixo, né, Adriana. Tá sim, é porque está embaixo. A partezinha de baixo, né? Ele tem 21 milhões de seguidores a mais do que Lula, considerando Twitter, Instagram e Telegram. Eles têm, claro, uma forma de atuação, tem muito robô, tem muito, mas eles têm militância. Eles têm uma galera que está na rede, que está nas ruas, né? Então, a gente precisa pensar como enfrentar isso. E aí é tarefa de cada um de nós, é tarefa de cada sindicato e é tarefa individual também. Então, é isso que a gente está trazendo aqui para vocês, né? E aí eu falei um pouco, né, do Elon Musk, que comprou o Twitter. Logo depois disso, teve um boom de seguidores bolsonaristas no Twitter. Por quê? Abriu-se um espaço. O Twitter diz que, na verdade, tem muito robô nesse boom de seguidores que entrou ali. Mas quando eles percebem que esse é um espaço que eles vão poder dizer o que quiser, né, que eles vão espalhar o ódio, que eles vão espalhar as fake news sem nenhum controle, que eles vão trabalhar com a desinformação de uma forma muito livre, é claro que eles vão ocupar esse espaço. Não significa que eu esteja defendendo que as plataformas tenham liberdade para controlar o conteúdo que a gente pode escrever ou não, porque essa censura pode virar contra nós, com certeza, né? Não é papel, teoricamente, não seria papel das plataformas, dos empresários, resolverem o que pode ou não ser dito. A gente precisava ter uma regulação das redes, coisa que, infelizmente, a gente não tem. Mas essa total liberdade para todo discurso de ódio é algo que a gente deve pensar muito como é que pode ser... como é que pode afetar a democracia, que a gente tem visto em tantos países aí nessas disputas todas, né? A gente tem uma série de exemplos, né? O Brexit foi por aí também, a gente tem uma série de exemplos de influências em eleições a partir do uso dessas plataformas. A gente tem aqui no Brasil, né? Foi provado, todas as matérias que a Folha fez aí, provando o investimento de grandes empresas na divulgação de fake news. Aí é claro que o que a gente está falando não é que o presencial perdeu o valor, né? Só está falando que a gente tem que atuar nos dois mundos. Eu acho que essas manifestações do 1º de maio devem fazer a gente pensar muito, né, no esvaziamento delas. Não foi só no nosso campo, também no campo da direita, mas essa é uma disputa que esse ano a gente tem que pensar como organizar. E aí a gente tem um desafio, né? São muitas redes. Nós somos poucos com muitas redes, com muitos desafios. Mas eu nem botei que está faltando o Telegram, né, também, mas a gente precisa pensar como enfrentar esse desafio. E aí a gente passa a pensar assim, né, como a Federa, né, para a gente fazer uma reflexão aqui, se relaciona com o mundo virtual e com os sindicatos. E aí a Marina vai trazer falar um pouquinho sobre esse ponto daqui para frente. Marina, está aí? Estou aqui. Bem, gente, eu vou bater numa tecla que eu venho batendo há muito tempo, quem me conhece já, do meio sindical, já me ouviu com certeza pedindo, gente, por favor, vamos prestar atenção nas mídias sociais dos sindicatos, vamos participar. A Dene acabou de colocar um comentário que ela falou que todo dirigente ou sindicalista tem que se interessar por essa comunicação, senão não está na luta. Eu super concordo com você, Dênia, mas, infelizmente, isso não é a nossa realidade, porque, como a Rô falou mesmo, que o Bolsonaro tem não sei quantos seguidores a mais do que o Lula, e eu acho que foi o Euclides que colocou que é tudo robô, não são todos robôs, entendeu? Tem muito robô, mas tem muita gente que está ali colocando. A gente, às vezes, abre um post que a gente faz, tem um monte de gente xingando, e eu vou nessas postagens todas, e olho, e vejo, e muita gente tem uma vida ali, não é só robô que está nessa história. E a gente cai na besteira de engolir a isca que eles jogam, porque a gente entra na discussão com eles, a gente briga com eles, a gente acaba colocando um monte de coisa falando do Bolsonaro, tudo bem, a gente odeia esse cara, a gente quer denunciar todos os absurdos que ele faz, mas quanto mais a gente coloca lá na nossa rede social coisas dele, mais ele vai ter visibilidade. E, na realidade, a gente está falando com os nossos.
Então, a gente está falando com pessoas que já sabem disso. A gente não está falando com quem gosta dele e mostrando para essa pessoa que ele é nefasto. A gente está falando para a gente mesmo que ele é nefasto, uma coisa que a gente está cansado de saber. E, com isso, ele ganha pontos positivos que a gente está falando. Eu já fiz pesquisas assim entre a gente mesmo, que eu vejo que se fala muito mais dele do que do Lula, por exemplo. Se fala muito mais de coisas da direita do que da esquerda. E é uma perda de tempo, é uma coisa que eu fico, assim, às vezes arrasada, que a gente fica fazendo todo o trabalho, a gente faz post, faz texto, faz artigos, e a gente vê um engajamento muito pequeno das pessoas. Então, olha só quantos diretores que tem na Federa. Se cada diretor da Federa fosse lá, no Face, no Insta, no Twitter da Federa, e desse uma curtidinha, e 10% dos diretores, além da curtida, fizessem um comentáriozinho, um comentário qualquer, ok, valeu, colocar um joinha, uma florzinha, um coração, seja o que for. Não precisa ser um comentário político, se estender, nada disso. Isso faz com que aquele post rode muito mais. Então, assim, é praticamente um apelo que eu estou sempre fazendo dessa importância da gente visibilizar mais os nossos projetos, as nossas postagens. Porque as nossas postagens, na realidade, são da gente. Então, nós temos que divulgar o que a gente faz, o trabalho do sindicato, o trabalho que a esquerda faz. Nós temos que tentar, o máximo possível, sufocar a comunicação do outro lado. E não a gente alimentar a comunicação do outro lado, porque eles não vão ficar colocando coisas da gente. Se eles colocarem coisas da gente, vai ser fake news, entendeu? E olhe lá, que eles colocam alguma coisa da gente, mas sempre com alguma coisa do Bolsonaro sendo mais realçado. Então, esses pontos vão para eles e nunca para a gente. Então, é uma coisa que, exatamente, a questão dos algoritmos, eles vão, cada vez que você coloca o nomezinho lá, ele vai crescendo, crescendo. Mas aí agora existe a história da gente colocar um arroba no meio do nome, ou um outro símbolo, que é para não contar. Mas isso não desmonta essa tese de que quanto mais a gente fala dele, mais o nome dele vai estar na cabeça das pessoas. E a gente não precisa falar mal dele para a gente. A gente não precisa disso mais. A gente precisa falar, convencer as pessoas que votar no Lula, por exemplo, é muito melhor do que ficar falando mal do Bolsonaro. Vai trazer coisas muito mais positivas para a gente, isso. Porque a gente tem no nosso meio muita gente que não gosta do Lula, a gente sabe disso. A gente não pode também querer tapar o sol com a peneira e achar que todo mundo gosta do Lula, que todo mundo vai votar no Lula feliz. Não, a gente sabe que não é fácil esse caminho. E a gente tem que trazer essas pessoas mais ainda para o nosso lado. E não ficar colocando que o outro é péssimo, que o outro é péssimo, que o outro é péssimo, que todo mundo sabe, esquecendo do nosso candidato, que seria para a gente o que a gente está com todas as esperanças do mundo que aconteça para a gente derrubar esse projeto horroroso, fascista, que está aí. Então, fica esse apelo. Então, eu vou lá, coloco as coisas na Federa e vejo que tem, às vezes, 10, 15 curtidas. Aí eu fico assim, cadê o fulano? Aí eu vou atrás do fulano. Aí eu acabo colocando as coisas na rede e, ao mesmo tempo, eu coloco nos grupos e ainda fico mandando no particular. Tem gente que deve me odiar, entendeu? Que eu fico enchendo o celular. Mas eu faço isso, porque eu fico assim, vai ver que não olhou no grupo. Então, eu vou mandar no particular, que aí ele vai lá e se anima a curtir. E é isso. E tem que compartilhar. A gente coloca tanta coisa nas redes sociais, entendeu? Passeios, memes, e etc. E tal. Por que não colocar o nosso material também? Né? Uma coisa que não vai te comprometer. Você está no sindicato, você é daquela categoria, você é sindicalista. Então, é uma coisa que é super óbvio. Aí o seu amigo, que não é da sua categoria, que não sabe muito bem como é que está, aí lê aquilo, já desperta um interesse maior. Aí ele pode até ir lá na rede procurar, no site ou no Insta, procurar aquilo que você está dizendo, pode se interessar mais pelo assunto. A gente tem que tentar sair dessa bolha, porque o sindicato, quando coloca qualquer coisa, ele está falando com a categoria. Agora, a categoria tem que levar essa notícia para fora do sindicato.
porque é isso que a gente está precisando. A gente está precisando engajar mais e mais gente. Então, fica super legal. O Face fica bonito, fica uma coisa. A gente tenta fazer a gente faz uma linguagem bem acessível, bacana, para as pessoas entenderem bem, mas não adianta ficar noticinha lá, a pessoa olhar, muitas vezes nem curtir, porque às vezes a pessoa olha e esquece de dar uma curtidinha lá, a notícia não roda tanto e acaba morrendo aquilo lá mesmo. Então, o trabalho, às vezes, é um trabalho de formiguinha isso que a gente está fazendo. É um trabalho de formiguinha. Eu vou lá, coloco, aí a Adriana vai lá, curte, aí a Adriana coloca na rede dela, aí uma outra pessoa que não é da categoria, uma amiga da Adriana de outro lugar, vai lá e lê aquela notícia, aí também acha legal, curte lá, e vai crescendo essa história. É assim que eles crescem, contratando, pagando. Nós não vamos fazer isso, a gente não faz isso. Então, a gente tem que contar com a gente mesmo. E é quase que eu brinco que eu faço quase uma campanha de conscientização da importância de compartilhar os nossos conteúdos. Como é importante a gente assistir TVT, como é importante a gente ir lá no site da TVT também e deixar um joinha lá que gostou da matéria, como é importante também a gente pegar, de repente, uns linkzinhos de alguma matéria bacana da TVT e também compartilhar. Compartilhar quanto mais coisas a gente compartilha do nosso lado em relação ao trabalhador, em relação agora que a gente está falando da categoria dos bancários e bancárias, a melhor coisa que a gente pode fazer. E isso não dá trabalho nenhum, porque a gente, na realidade, a gente está oferecendo material. A gente está produzindo material não só para informar a categoria, como para que essa categoria espalhe isso. E a Federa, ela tem um papel, na realidade, que é uma articulação, porque a Federa, ela não fala dela, a Federa fala dos sindicatos que estão na Federa, que são os 6 sindicatos. Então, a gente está assim, a gente fala de Campos, de Teresópolis, Petrópolis, Fluminense, Niterói, não sei se eu esqueci alguém, e esses sindicatos têm que ter esse hábito de ir lá, pegar esse material e colocar nas suas redes. São pouquíssimos que fazem. Até no próprio grupo de comunicação, eu fico sempre pedindo, gente, tem notícia? Tem alguma coisa? Não, não tem. Não, ninguém responde, não sei o quê. Aí passa, sei lá, um tempinho, aí por acaso, aí eu vou fazer uma busca nas redes e encontro coisas que poderiam estar ali. Aí, por exemplo, o sindicato X coloca uma coisa e não divulga para a gente, o sindicato Y, os sindicatos Y não vão ficar sabendo daquela ação. Agora, se divulga, se a gente coloca na Federa, que todo mundo vai lá e vê, e todo mundo compartilha, isso é uma articulação, isso é rodar com a notícia. Então, uma coisa assim que, volto a falar, essa campanha de apelo que eu faço, dessa participação. Tem que haver essa participação. E outra coisa que eu chamo a atenção é que muita gente vai na página e não curte a página. Isso também é uma coisa que conta muito para divulgar. Vai lá, curte a página, curte as postagens, compartilha, deixa um comentáriozinho. É uma coisa super rápida. É uma coisa que... E isso, vocês não imaginam tanto que isso faz crescer esse material. É uma coisa assim... bem que a gente que trabalha com isso, né, Rô, a gente percebe isso. Quando, às vezes, a gente coloca uma notícia lá, quando eu chego lá e tem assim, 7 compartilhamentos, 10, eu fico quase que eu comemoro. Aí eu vou lá nos compartilhamentos e curto como Federa, curto como Marina, assim, exatamente para aquele outro compartilhamento também rodar. Então, é uma coisa que a gente continua pedindo aqui, assim, que haja uma participação maior para que a gente faça essa articulação e que essa coisa rode não só como as notícias que interessam à nossa categoria, como também fazer essa coisa de articulação que a gente está tentando fazer da esquerda, de eleger Lula, eleger um Congresso articulado com ele também, essa coisa. Então, eu continuo aqui nessa minha quase que ladainha, pedindo essa participação e essa atenção maior de vocês. Nós temos também, eu comentei com a Adriana, eu já falei com vocês sobre o projeto de comunicação que a gente está desenvolvendo para a Federa.
Então, eu vou falar dele rapidinho. Você está com ele aí na tela? Mariana, não, só rapidamente, da gente, uma coisa que a gente acabou não falando, que não basta a gente falar, mas tem uma assessoria no meu sindicato, ele já faz esse trabalho, eu não preciso fazer. Não, precisa, porque essa rede é uma rede assim que ela tem que estar articulada, ela tem vários pontos, e você não vai chegar no ponto que está lá do outro lado se você não seguir pontos e chegar mais para frente. Então, isso é algo que é super importante da gente pensar que, para ampliar o alcance, a gente precisa da rede. E aí, essa questão que a Marina, né, já falou aí de atuar nas redes, de mobilizar, ela é fundamental que a gente possa fazer a informação circular e estimular essa atuação conjunta, distribuir o conteúdo, criar em grupo. A gente depois reforça aí com vocês as redes, né? Porque a gente está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter. YouTube, a gente está no Twitter, então que essa participação é fundamental, mas que é preciso uma participação não só do sindicato, mas uma participação também individual. Porque, como a Rô acabou de falar, a assessoria existe para criar esse conteúdo, na realidade. Então, a gente cria esse conteúdo que é para vocês poderem também distribuir. Então, acho que tem essa coisa aí que é esse apelo. Tem sindicatos que eu conto mais, apareceu logo assim, de cara, o Cláudio Melo, de Teresópolis, que me dá um apoio muito grande, Campos também dá um apoio muito grande, eu acho assim, bem bacana isso, mas eu peço que os outros também participem, entendeu? Porque para a gente não ficar nesse monopólio, porque, afinal de contas, nós somos 6 sindicatos, estamos, né, aí nessa luta junto, né? Essa campanha que a gente apresentou para a Federa é uma campanha de valorização das entidades sindicais. Qual é o nosso objetivo, né? A gente, como já foi falado aqui várias vezes, a gente está num ano muito decisivo, que é o ano de eleição, não só ano de eleição presidencial, como o ano de campanha também da categoria. Então, é um ano que a gente tem assim de fazer grandes convencimentos e mostrar o trabalho do sindicato, porque ainda é uma coisa que fica muito escondida, né? Para que serve o sindicato? O que o sindicato faz? Eu não vou colaborar com o sindicato porque o sindicato não faz nada. A gente ouve isso demais, a gente que está na assessoria, né, a gente vê as postagens, as pessoas xingam, e muitas vezes, infelizmente, a gente da categoria, não é só a gente de fora, não. Então, o objetivo é esse, a gente mostrar não só para a sociedade, como também para quem é da categoria e ainda está na dúvida do que acontece, o que o sindicato pode trazer de importância para eles, né? Então, a gente começou, o foco, né, que passou assim rapidinho, a gente já tem assim começar, a ideia é começar assim com uma pergunta, e como a Rô falou ali, que ela começou a apresentação dela, ela começou com uma pergunta, a pergunta instiga, a pergunta faz você pensar em alguma coisa. Porque se você já entrega mastigado, o sindicato é legal para você, o sindicato te dá um bom salário. Aí a pessoa, tá, legal, bacana. Agora, assim, você sabe o que o sindicato faz para você? Aí a pessoa já vai, o que o sindicato faz para mim? Mesmo que a resposta seja nada, aí ele vai ver que não é verdade, que em seguida a gente vai mostrar que o sindicato faz sim, que tudo que ele tem, ele não ganhou dos banqueiros. Tudo que os bancários têm hoje em dia foi fruto de luta sindical. Isso não dá a menor dúvida. E isso tem que ficar muito claro. É uma categoria jovem que, de repente, entra e não entende isso, porque a gente sabe que, infelizmente, os jovens são muito menos politizados e cada dia mais. Então, não tem esse interesse. Então, acho que despertar esse interesse e mostrar que o que o sindicato traz para ele, que é essa luta sindical. Aí a segunda pergunta, que é, você sabe o que o sindicato faz para você? E também, já pensou sua vida sem sindicato? Aí a ideia é a gente fazer algumas peças, tanto para serem passadas, a gente está fazendo um orçamento, levantando os preços, porque a gente quer fazer essa campanha muito nos locais onde tem os sindicatos da Federa, para ter a valorização também do sindicato local. Então, a gente tem a ideia de colocar essa campanha na TV, nos rádios, fazer panfleto e mostrar o que os trabalhadores, em geral, perderam com
com a reforma trabalhista e o que os bancários conseguiram manter. E tem muita coisa. E eles não sabem disso. E isso a gente quer mostrar. Olha, a reforma trabalhista tirou isso, isso, isso. Mas pela luta sindical, é isso mesmo, Dani, é um choque de realidade. Mas pela luta sindical, pelo seu sindicato, isso foi mantido para você. É um choque, realmente. Muita gente vai falar, gente, o que é isso? Será que é verdade? É verdade, é só o cara ver o que ele tem. E os bancários, eles têm vários itens que foram mantidos. Eles conquistaram, inclusive nessa época de perdas, conquistaram muita coisa. O próprio acordo coletivo de 2 anos, de conseguir manter, de conseguir passar por isso tudo e ter perdas assim pouquíssimas. E o bancário não tem, muitos bancários não têm essa informação. Aí, quando vem a campanha, que começa a ouvir essas peças que a gente coloca, e os colegas comentarem, os companheiros, o pessoal do sindicato indo visitar, aí vê que, nossa, esse é o meu sindicato? Aí não tem como uma pessoa dessa falar, não, eu não vou contribuir, porque se o fulano vai ganhar, eu também vou ganhar. Entendeu? Eu já sou bem carrasca, por mim tirava, quem não contribui não ganha. Eu vivia falando isso para a Adriana. Para, Marina, não tem como, mas que dá vontade, dá. Porque fica esse egoísmo também, né? Então, essa pessoa tem que ser convencida que o sindicato o sindicato é importante na vida dele, na carreira dele, no trabalho dele, e não tem como ele não valorizar o seu sindicato, e não tem como ele não sindicalizar e ter uma participação maior. Então, essa campanha que a gente está fazendo, que a gente prevê esses comerciais de TV, como eu já falei, spots de rádio e vídeos para mídia social. Então, nesses vídeos, a ideia é essa, é ter um ator e uma atriz representando um bancário, uma bancária, colocando essa pergunta e mostrando. Você sabe o que o sindicato fez? Você sabe que você perdeu, que os trabalhadores perderam isso na reforma trabalhista, e nós, bancários, conseguimos manter, porque o sindicato votou pela gente. Entendeu? É uma coisa assim, bem direta. E a ideia também é finalizar com cada peça dessa, cada videozinho desse, finalizar com um diretor, os diretores da Federa, dos sindicatos da Federa, né? Cada um vai participar de um vídeo, e chamando para o sindicato. E aí vira até uma campanha de você trazer também, de sindicalização, né? Que você mostra o que o sindicato faz para você e chama o trabalhador e a trabalhadora para o sindicato, para se sindicalizar e conhecer o sindicato, veja o seu sindicato. Aí o presidente do sindicato mostra a carinha, porque muita gente às vezes nem sabe. Quem é você do sindicato? Eu nem sabia, nunca soube, nunca me falaram. Beleza, Marina, pedi só para você acelerar, são 20h50 já. Não, já estava encerrando. Só para terminar, as possibilidades de produção, que são essas que a gente está nessa fase de orçamento, que é fazer outdoor, busdoor, colagem de cartazes, e essas peçazinhas para colocar nas redes sociais e em TV. Agora, a gente está super aberto para que vocês mandem ideias também para a gente, porque cada região tem a sua particularidade. Então, alguém pode falar, aqui seria muito legal se vocês colocassem isso na rádio tal, aqui seria muito legal a TV tal, o programa tal, tem uma audiência muito grande de bancários. Isso também é uma dica muito boa para a gente, que a gente vai direto no assunto. Pronto, Adriana, encerrei. 10 minutos, gente. Desculpa, porque... Não, já encerrei, tá certo. Que a gente se empolga e quer ficar falando. Então, eu não gosto de cortar as pessoas, não, mas é que acaba que as pessoas vão saindo, e eu acho que é ruim isso. Né? Claro. Não, mas já encerrei, é isso mesmo. Não, acho que algumas pessoas já tinham ouvido, né, falar sobre a campanha. Então eu vou passar. Eu não sei se o Tarcísio quer fazer algum comentário, até para liberá-lo, coitado, porque ele está aqui com a gente até agora. Não quero comentar nada, não, mas estou gostando da proposta, estou entendendo melhor, estou vendo como é que estão sendo feitos e tal. Legal, bacana. Legal.
Então, gente, só se inscrever o Euclides. Eu vou pedir para o Euclides ser breve para a gente fazer a nossa foto, né? Que é para fazer a todo nossa mundo abrir. publicação. Todo mundo abrir a câmera para ficar bonitinha a nossa foto. Se arruma aí, penteia o cabelo. Levanta da cama. Se ajeita na cadeira, faça uma Se ajeita na cadeira, entendeu? Essa vovó tá exigente demais. São as nossas postagens, Tarcísio, tem que ficar lindas. Tá certo. Vamos lá, Tarcísio. É o Euclides que vai falar. Euclides. Primeiramente, para agradecer a presença do Tarcísio, muito boa a sua explanação. Agradecer as meninas também, parabéns aí pela explanação sobre o projeto. E eu gostaria de sugerir, dar uma singela contribuição. Tá? É o seguinte, eu sugiro que as companheiras incluíssem o podcast, tá? Nesta apresentação de divulgação na campanha dos bancários, porque eu já até passei para, acho que foi para a Marina que pediu. Foi, você já falou. Né, do crescimento do podcast em audiência no Brasil. Né? Porque hoje a garotada que está no banco, todas vão para a academia malhar. Como é uma campanha, é uma grande oportunidade, inclusive, para divulgar, trazer os sindicatos, né? Ou levar os sindicatos até esse bancário e a Federa, né? Sempre com aquela vinheta, tem sempre um espaço, não precisa de um equipamento muito potente, basta ter lá um aplicativo, né? O Audacity, por exemplo, que é o mais baratinho, que inclusive é gratuito, para incluir isso daí. Eu acho que seria uma boa, mas assim, com muitas vozes, né? Muitas vozes, de vários diretores falando sobre um ponto da campanha salarial e demais coisas sobre a nossa campanha. Eu acho que ficaria muito legal um podcast aí, tá? É isso. Obrigada. Eu já tinha falado com as meninas sobre isso, já. Inclusive com a participação dos sindicatos. Com a participação dos sindicatos. Claro. Obrigado, Adriana. Nada. Então, vamos lá, Tarcísio. Na verdade, eu só queria agradecer o convite de poder estar falando com vocês aqui, colocar, se vocês virarem, de fato, fizerem essa campanha e tal, os spots que vocês fizerem para a TV, nós gostaríamos de colocar na nossa TV como aqui é que também. põe aqui no grupo aqui para tirar foto? Sabe? Alguém está falando aí com o áudio aberto. Abre a câmera. Não, mas, na verdade, assim, se você tiver um spot pronto aí para a televisão, manda para a gente aqui também, porque não vai, quando a gente fala bem de sindicatos, do papel dos sindicatos, não serve só para vocês, serve para todos os sindicatos, e os sindicatos que não trabalham servem para os trabalhadores cobrarem os seus sindicatos. Então, é muito legal. Mandem para a gente se for fazer, de fato, essa campanha. Tá ótimo. Vamos fazer. Já aprovamos, tá? Só na parte agora da confecção, né? Confecção, né? Tu pode mandar, então. É isso aí. E aí aí que eu falei, né? Que você falou do programa, eu acho que é uma coisa super interessante para a gente pensar, né? As meninas podem pensar em ideias e sugerir também, certo? Porque aí ajuda, é uma forma de contribuir, né? Claro. Dialogar no nosso executivo. Então, todo mundo vamos abrir enquanto eu vou agradecendo, você vai tirando as fotos. Tá. Né? Então, eu vou passar todas as pagininhas, tá? Então, primeiramente, quero agradecer ao companheiro Tarcísio por estar aqui até agora com a gente, né? Quase 9h da noite. Muito obrigada pela paciência. Para nós, comunicação é muito importante. E você nos ajuda muito a pensar e refletir, né, sobre a importância da comunicação, principalmente o entendimento que a gente tem do que é comunicação, né? Acho que é isso. Acho que a comunicação, ainda mais nesse ano, é tudo, né? Se a gente não conseguir se comunicar bem, a gente pode se dar mal. Então acho que é fundamental para a gente aí. Então, e as dirigentes e dirigentes de todos os sindicatos, agradecer a presença dos presidentes de sindicatos e dizer para vocês, gente, vai lá, curte, compartilha, né? Bota uma estrelinha, bota um carinha, bota alguma coisa, fala, ok, legal, bacana, ajuda aí a gente potencializar a nossa comunicação, porque é muito importante a gente distribuir ela bem, né? Acho que é isso. E aí, Marina, finalizou? Só mais um pouquinho.
Só mais um xizinho aí de todo mundo. Certo. Então é isso, gente. Acho que vencemos mais uma etapa aí desse processo de construção da nossa conferência, né? Então, agora, a próxima reunião, só para que todo mundo coloque na agenda, por favor, será no dia 12 de maio, e o tema é a apresentação com o companheiro Fernando Amorim, subseção de ESE Rio, né? E o tema é emprego, balanço dos resultados e empregos bancários, ok? E emprego. Então, conto com a presença de vocês. Chamem os outros também, porque a gente sabe que a gente tem mais gente. Da outra vez a gente teve mais de 100, aí teve gente que não conseguiu entrar, né? E aí a gente comprou um link lá no Zoom que amplia a plataforma, então agora cabem 300. Podem dizer que ninguém vai ficar de fora dessa vez. Peço desculpa pelo anterior. Ok? Foi? Foi. Tá bom. Então tá bom, gente. Então, boa noite. Fiquem bem. Tchau, gente. Obrigado. Gente, Boa noite, Adriana. Boa Grande noite. abraço. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a Bom todos, descanso. todas. Lula 2022, hein? Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a Fora todos. Bolsonaro! Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Bora, Boa Bolsonaro. noite a todos. Lula Fora já. Bolsonaro. Lula já, Lula já. Gente, Lula já. Fora Bolsonaro! Juliana, você levantou a mão, é isso? Você quer falar alguma coisa? Quem? Boa noite, Juliana. Não, eu acho que estava fazendo o Lzinho. É. Lula já. um abraço, Certo, pessoal. gente. Boa Abraço. noite. Abraço, não esqueçam de